parte da população, independente do nível social que ela esteja, esse afeto, esse vínculo, essa necessidade no convívio com os animais. Isso existe. O que difere uma classe de outra classe, se a gente não fizesse essa segmentação partidária, né, dividindo classe E, ela está dividida em classe A, A1, A2, A3, senão a gente não fizesse isso, dividisse em classe A, B, C e D, a classe A e B, ela trata o animal como quase como um membro da família, né, e destina a ele quase os mesmos cuidados que destina as pessoas. Por quê? São às vezes pessoas sozinhas, que vivem só com o animal, que têm condições financeiras que propiciam para ele um veterinário, um banho, um local, dão cuidados especiais, mas também são eles, aqueles que mais abandonam. São os que mais abandonam? São os que mais abandonam. Interessante. São eles os que compram um animal para o filho, para o neto, para alguém, achando que o bicho vai ficar a vida inteira pequenininho, bonitinho, e depois o bicho cresce, às vezes ele apresenta doenças, e aí ele não quer conviver com aquelas pessoas. Sem uma total consciência do cuidado que se tem que ter, né? Aquela sensibilidade de saber é um ser vivo, que eu vou ter que dispensar um pouco do meu tempo para ele. Tanto quanto eu vai ficar velho. Sim. E que vai necessitar cuidados. E essa consciência muitos não têm. Muitos não têm. Não é um brinquedo. Na classe A e B. Agora, eu te digo que anos de experiência, eu jamais vi alguém que vive numa vila popular, alguém que está lá em situação quase de miserabilidade, que vai abandonar o seu bicho. Não, ele permite que ele conviva na rua, que ele é um animal comunitário, que está ali. Ele não abandona, ele tem uma outra visão. Um outro olhar. Por quê? Porque a pessoa pobre, ela é muito mais solidária. Ela é muito mais solidária. E é para essas pessoas que nós estamos trabalhando. É para essas pessoas que a SEDA existe. É eles que estão recebendo atendimento. Novas tecnologias da informação e da comunicação, elas estabelecem hoje um novo mundo para todo mundo, né? Para as pessoas em geral. Porque elas abrem a possibilidade de uma comunicação rápida, de uma comunicação eficiente, de uma comunicação onde comunidades se interagem por frações de minutos. Esse tipo de comunicação, ele permitiu que angústias viessem à tona, que desejos viessem à tona, que cobranças viessem à tona, de meios de expressar as suas opiniões, as suas necessidades, as suas reivindicações. As novas tecnologias da comunicação e da informação, elas sem dúvida, elas têm um papel fundamental. Mas, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom qual é? Que a rede se mobiliza e ela, em questão de horas, ela espalha uma notícia de um cão que se perdeu, de uma coisa que aconteceu. Ela mobiliza pessoas e faz com que as pessoas rapidamente possam tomar atitudes. E o lado ruim qual é? O lado ruim são aquelas pessoas que usam a questão animal para se locupletar. Elas se beneficiam com questões de um animal que foi acidentado, que elas dizem que elas acolheram esse animal e aí colocam junto a conta bancária, 4, 5 endereços de contas bancárias para fazer depósitos de valores, porque o animal está sendo atendido. Às vezes é verdade, mas pela experiência que eu tenho, eu digo para vocês que a maioria das vezes não é verdade. Então, E aí, essas pessoas também criticam o fato da Prefeitura de Porto Alegre estar fazendo um trabalho. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós estamos atingindo seus interesses pessoais. Né? A partir do momento em que o poder público disponibiliza gratuitamente um trabalho como este, isso aí tira a possibilidade. Sempre que o poder público ele é atuante em determinada esfera, situações como essa, não só na causa animal, acabam sendo
minadas, né? Sim. Esse mau uso, né? Só pra- E as denúncias que acontecem, o que a gente tem visto? Muitas das denúncias que acontecem não tem nenhum fundamento de veracidade. Nós estamos com vários projetos, né? Projeto de esterilização, estamos com quase 7.000 animais já esterilizados hoje em Porto Alegre. Fiscalizações de maus-tratos passam dos 4.000, cirurgias de complexidade pequena, alta e média já passam de 1.000, atendimento dos animais atropelados quase 1.000. Então, vocês imaginam, em um ano a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Agora estamos fazendo projetos também em escolas. Fins de semana eu vou para escolas, durante os sábados dar palestra para as crianças. Temos projeto do Lote um Cavalo, projetos recolhidos das ruas de Porto Alegre que foram abandonados e maltratados, são recolhidos, são tratados numa cabanha, depois são doados para entidades jurídicas, mediante termo de adoção responsável. Os cavalos não podem ser maltratados, nem voltar para trabalho de tração animal, nem só podem servir de lazer e ecoterapia. Temos um projeto de ressociabiliza cães bravios que são ressociabilizados, que são destinados para famílias mediante adoção responsável com características especiais. Nós temos um projeto de um ônibus que, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está fazendo um projeto em 5 vilas, já fez em 4 e agora falta uma: a Vila Nova Chocolatão, a Vila Bela Vista, a Vila Nazaré, a Vila Arco-Íris e a Vila Dique. São vilas que foram remanejadas, os animais foram todos atendidos, castrados, vacinados, chipados e transferidos juntos com as famílias. As famílias que têm mais animais, elas têm preferência em ir para uma casa com um pátio. Então, todo esse trabalho é feito em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em medicina veterinária. Temos um ônibus que faz o transporte dos animais. É um ônibus que através das lideranças comunitárias das vilas, eles identificam os proprietários dos animais, os animais de rua. Nossos veterinários vão lá dar palestra para explicar para as pessoas o que é a esterilização. Eles são vacinados, são vermifugados. 8 dias depois eles são buscados, levados até uma clínica e depois de 2 dias eles voltam para casa, esterilizadinhos e limpos. Então, o que a gente tem visto? Que as vilas elas estão vendo que os animais estão ficando bonitos e que eles... Uma senhora me disse, na Vila Bela Vista, semana passada: Dona Regina, esse aqui é o meu cão, vivia lá na frente de casa, sarmento, horrível. Aí, eu botei ele para dentro do pátio. Aí veio a seda, fizeram uma vermifugação nele, ele foi castrado, pois ele está lindo, o pelo está lindo, se machucou na pata, eu não pude deixar ele ficar machucado dele. Paguei no veterinário R$40 para que ele... Não consegue mais admitir Sim. que o bichinho fique naquele É outro estado. olhar. É, É um outro olhar. diferencial.